Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, faremos a correção sobre o assunto equações do segundo grau. Um assunto de álgebra muito utilizado nos estudos da matemática. Bem, nosso módulo é o 7, da unidade 1, capítulo 1 e 2. Começou com assuntos sobre equações do primeiro grau, com equações do segundo grau incompletas, e agora vamos abordar um pouco sobre as equações completas do segundo grau. Uma parte mais introdutória, mas também de resolução através da fórmula de Bhaskara. Bem, na aula passada, passei algumas questões para vocês, e nós vamos corrigir algumas delas para ver se vocês conseguiram realmente compreender o assunto. Espero que todos tenham feito da melhor forma possível. Então vamos lá. Na primeira questão, gente, ele pede o seguinte. Ele pergunta quais são dessas equações do segundo grau. E aí nós temos que atentar ao seguinte. Toda equação do segundo grau, o coeficiente A, que toda equação, como vocês já viram, apresentam três coeficientes. O A, que acompanha o x2, x ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero. Toda equação do segundo grau, ela apresenta essa forma, onde quem acompanha o x2 é o coeficiente A, quem acompanha o x é o coeficiente B, e o c, que não tem nenhum coeficiente, nenhuma letra ao seu lado, é o termo independente, que é chamado de c. Ah, tudo bem, professor. Então, quais destas equações apresentam essa forma de equação do segundo grau? Vamos lá. O primeiro exemplo, gente, primeiro parênteses, vocês observam que é uma equação do primeiro grau. O expoente aqui em cima é 1. Veja, quando não tem um 2 em cima, não é uma equação do segundo grau. Se tem um, é do primeiro, então a gente não marca. O item B, nós temos x ao quadrado, menos 7x, mais 10. Aqui nós observamos que tem o x2. Então é uma equação completa do segundo grau. Perfeito. No terceiro exemplo, nós temos 0x2. Significa que nós não vamos ter o x2, que é 0. Vamos ter só simplesmente 4x menos 3. Uma equação do primeiro grau. Então a gente não marca. Perfeito, professor. Neste quarto exemplo, nós temos 2x à terceira. Esse x à terceira, pessoal, não caracteriza uma equação do segundo grau. Aí nós temos uma do terceiro. Então não se marca o exemplo 4. Quinto parêntese. Nós temos 4x2 menos 1. É uma equação do segundo grau incompleta em B. Professor, então a gente vai marcar. Perfeito. E a última, x ao quadrado menos 7x, também é uma equação do segundo grau incompleta em C. Professor, então as que são é a segunda, a penúltima e a última. O restante não é equação do segundo grau. É só isso, professor, é só isso. Eu acredito que todos fizeram tranquilamente. Vamos para a próxima. Na questão 2, ele está pedindo que você diga se a equação do segundo grau é completa ou incompleta. E identifique os termos da equação, os coeficientes da equação. Então vamos lá. Esta equação, pessoal, ela tem o coeficiente A, o B e o C. Veja, o A é quem acompanha o x2. Quem é que acompanha o x2, gente? Perfeito. Professor, é 1. Ótimo. O B é quem acompanha o x. Quem é, gente? O menos 7. E, finalmente, o termo independente, que é 10. Professor, tem o A, o B e o C. Então, esta equação é completa do segundo grau. Aí a gente vai colocar só um Czinho de completa, tá certo, gente? Vou trocar aqui o pincel para melhorar, tá certo? Vamos lá. A segunda, o item B. O item B da questão 2, nós temos o A, o B e o C. Vamos identificar quem são esses caras. O A é quem está com x2, professor. Perfeito, então é o 4. O B é quem está com x, é o menos 4. E o C é o termo independente, que não tem x, é 1. Professor, novamente, é uma equação completa do segundo grau. Perfeito. Agora o item C. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Bom, o A tem que ter, pessoal, porque senão não vai ser equação do segundo grau. O A é menos 1, quem acompanha o x2. O B é o menos 7, que acompanha o x. Professor, mas o C não tem, hein? Então é 0. Professor, então neste caso, a equação ela é incompleta, que eu vou representar pela letra I.
Perfeito, professor. Querem botar o nome completinho? Tranquilo. Vamos para D. Nós temos o A, o B e o C. Vamos lá. O A, gente, é quem acompanha o x2, professor, então é 1. Perfeito. O B é quem acompanha o x. Neste caso, a gente não tem. Então, a gente coloca 0. E o C é o termo independente, que é menos 16. Ah, professor, novamente uma equação incompleta do segundo grau. Perfeito. Na questão, no item E, aí essa é interessante. Nós nem temos o B e nem o C. Então, o nosso A vai ser simplesmente quem? O 1. E o B, professor? 0. E o C, professor? 0. Esta aqui é incompleta em B e em C. Ah, só isso? Só isso, gente. Perfeito. Vamos agora para a questão número 4. Vou dar uma apagada. Tá certo, gente? Espero que todos tenham feito tudo direitinho. Tá certo? E vamos para a nossa questão número 4. Professor, e por que o senhor não vai fazer a 3? Porque a 3 é idêntica, é muito parecida com a 2. Então vamos lá. Na quarta questão, gente, eu vou escolher aqui o item A, já que é o primeiro item da questão, que é x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Vocês estão observando que esta equação ela é completa do segundo grau. Para nós resolvermos, no vídeo que eu passei para vocês de orientação, vocês perceberam que para resolver nós podemos usar a fórmula de Bhaskara. Ela é essencial em muitas resoluções de problemas sobre equações do segundo grau. É verdade, professor? Bem, mas antes de nós resolvermos, vamos lembrar a fórmula de Bhaskara? Tem que começar por ela. Professor, a fórmula é x ao quadrado menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula, pessoal, de Bhaskara. Pessoal, fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um matemático, não é? Que descobriu a fórmula. Em homenagem, se coloca o nome dele, né? Um indiano. Muito bem. Esse matemático é ele que trabalhou, fez todo o estudo sobre as equações de segundo grau. Deu um grande avanço no estudo sobre a mesma. Bom, e para nós resolvermos esse tipo de equação, vamos seguir a fórmula. Só que aí, dentro da fórmula de Bhaskara, vocês perceberam nas orientações, que a gente pode usar uma formulazinha que está dentro dela, que é chamada de discriminante delta. Ah, professor, essa formulazinha se torna mais fácil da gente descobrir o delta, para depois ir para a fórmula do x. Este cara está aqui dentro, vocês com certeza observaram nos vídeos de orientação. Então o que é que nós vamos fazer? Substituir os termos. Bom, professor, mas o senhor já sabe, e a gente também, que os termos da equação é muito simples. O A é quem acompanha o x2, que vale 1. O B é quem acompanha o x, que vale menos 1. E o C é o termo independente, que vale menos 20. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir no delta. Delta é esse triângulozinho, que é uma letra grega. Na matemática significa delta. Então nós vamos descobrir. Bom, vamos substituir o B por menos 1. Colocamos entre parênteses, porque está negativo. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1. E o C, que vale menos 20. Como é negativo, colocamos no parênteses, dentro do parênteses. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Ah, professor, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Menos vezes menos, aqui multiplicando esses três caras, fica positivo. Perfeito. 4 vezes 1 é 4 vezes 20, 80. Então, o nosso delta será 81. 1 mais 80, 81. Perfeito. Agora, nós vamos pegar a equação e colocar menos b mais ou menos a raiz quadrada. Você não substituiu o que estava dentro da raiz quadrada? Que esse cara aqui, né, o delta? Então, quanto foi que nós descobrimos, né, o delta? Não foi 81? Então, vamos colocar dentro da raiz quadrada o triângulo delta. Tá, professor. Sobre 2 vezes a. Olha como é que fica. X é igual
a menos b, ó, aqui o b não é menos 1, coloco menos 1 entre parênteses. Agora nós vamos finalizar a equação para encontrar as raízes dessa equação. E o que seriam as raízes? O conjunto de solução, as respostas que satisfazem a equação. Ah, tá. Mais ou menos a raiz quadrada desse cara que nós descobrimos separadamente, que é 81, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ok, professor, x é igual. Aqui a gente multiplica os sinais, menos com menos, fica um positivo, não precisa colocar o mais. Mais ou menos, a raiz quadrada de 81, você sabe que é um número que multiplicado por ele mesmo, que dá 81. É o 9, professor. Perfeito. E 2 vezes 1 é 2. Vocês observam que quando eu tiro a raiz quadrada, que deu 9, nós temos um valor positivo e negativo. Então isso a gente separa e transforma isso, tá certo, hein? X' e x duas linhas. E o que são isso? São as raízes da equação. Então vai ficar 1 mais 9 sobre 2 no x' e 1 menos 9 sobre 2 no x duas linhas. Agora é só resolver. 1 mais 9 é 10. Dividido para 2 é 5. E 1 menos 9 é menos 8. Dividido para 2 é 4 negativo. Porque 8 dividido para 2 é 4 negativo. Ok. Aqui, pessoal, a gente coloca a solução da equação. Que será o quê? O menos 4 e o 5. A gente coloca em ordem, tá? Pronto. Professor, bem simples, né? É só prática, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a última questão. Professor, tem o item B, C, mas aí eu vou deixar para vocês fazerem, com certeza já fizeram, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então vamos lá. Vamos para a questão número 5. Apesar de um vídeo de correção, qualquer dúvida vocês sabem, é só chegar no meu particular que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Na questão 5, gente, última. Na questão 5, nós temos o seguinte. O que é que a questão pede? O número menos 3 é raiz da equação, veja bem, x ao quadrado menos 7x menos 2c igual a 0. Aqui é a questão número 5, tá, gente? O que é que acontece? Ele diz que uma das raízes vale menos 3, tá? Então, o que acontece? O número menos 3 é raiz da equação, ele já está afirmando isso. Nessas condições, determine C. Gente, se menos 3 é raiz da equação, tem muitos problemas de equação de segundo grau que a gente tem que ler e compreender para saber o que a questão está pedindo. Aqui, como ele te dá a raiz que é menos 3, a gente vai fazer o seguinte. Ele quer que tu descubra esse termo C, essa incógnita aí, né? Essa letrinha que a gente chama de parâmetro, que é uma letra diferente do x, né? Que é o termo que a gente descobre normalmente na equação. A gente vai só substituir, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 7 vezes menos 3, menos 2c igual a 0. Aí eu descubro C tranquilamente. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo, menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais. 7 vezes 3, 21. Menos 2c igual a 0. Bom, professor, é só uma somazinha simples. Menos 2c é igual 9 mais 21, 30. Positivo vai para o outro lado, menos 30. Multiplica por menos 1, porque a letra está negativa, a incógnita. No caso aqui, o parâmetro, perdão. Então, 2c será igual a 30 positivo. Troca os sinais dos dois termos. C é 30 dividido para 2. E o nosso C vai ser quanto? C15. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto sobre resolução de equação de segundo grau. Tá certo? Espero que vocês façam tudo isso direitinho, porque o assunto não encerra aí, tem mais informações sobre equações de segundo grau. Tá certo? Eu deixo um abraço e até o nosso próximo encontro.